excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Gostaria de convidar, já que para a leitura do expediente. Mas, tanto faz. atas da 65, sessão legislativa ordinária, realizada em 20 de agosto de 2015, da sessão legislativa ordinária realizada em 26 de agosto de 2015, da sessão legislativa ordinária realizada em 27 de agosto de 2015, da 70ª sessão legislativa ordinária realizada em 2 de setembro de 2015, da sessão legislativa ordinária realizada em 3 de setembro de 2015, da sessão solene realizada em 25 de agosto de 2015, da 21ª audiência pública realizada em 2 de setembro de 2015. Projetos de resolução 029/2015, de autoria do vereador Murilo Galdino, que concede medalha de honra ao mérito municipal ao Solidário, Instituto de Arte, Cultura e Cidadania, pela realização do Festival de Inverno de Campina Grande e da outras providências. 030/2015, de autoria do vereador João Dantas, que concede medalha de honra ao mérito municipal ao coronel Carlos Henrique Ferreira de Mello e da outras providências. Justificativa de ausência do vereador Nelson Gomes Filho. Venho informar, por meio desta justificativa, a ausência do vereador Nelson Gomes Filho, pois mesmo encontros impossibilitado de comparecer à sessão legislativa de hoje, dia 8 de setembro de corrente ano. Arquivo do expediente. Abrimos um pequeno expediente. Eu estou inscrito e eu vou dar uma... Gostaria de pedir a líder para que assumisse a presidência para que eu possa... Eu gosto de lhe ouvir, mesmo você estando intrigadinho, mas eu vou ficar aqui esperando para falar com você. Tudo. Tá ligado, tá? Senhores vereadores, senhora presidente, Campina à beira de um colapso de água. Eu disse que ia pingar na pedra até que ela furasse. Pois bem, hoje você abre o Jornal da Paraíba e vê uma obra de quase R$1 bilhão, quase R$1 bilhão de reais, para atender, nada contra, absolutamente nada contra a região do Vale do Paraíba, o Brejo, nada contra isso, a esses municípios, a essa região. Mas lá tem água. Pouca, mas tem. E com a certeza de que não vai faltar nesse período de seca. É um local que tem água. Aí, Campina faz uma festa, há alguns anos atrás, com a inauguração do manancial de Acauã. Eita, festa bonita. Bonito.
os canos, vereador João Dantas, ao longo da estrada para fazer a adutora de Acauã para a interligação com Campina Grande. Estava lá. Isso eu vi, os canos. Era cano para danado. Acauã vai dar suporte a Campina Grande no tempo da seca. Pronto, Campina não vai mais ter problemas de seca. Nós vamos conviver com a seca num planejamento para que isso tenha suporte garantido para que não falte água em Campina Grande. Aí, em 2013, nós clamávamos aqui ao governo do Estado para fazer uma adutorazinha de engate rápido para dar suporte nesse momento difícil que passa Campina Grande. Não, Campina, Buqueirão não vai secar. Esses vereadores estão fazendo terrorismo, estão fazendo politicagem com o nome do governo do Estado. Nós sofremos todo tipo de bullying aqui do governo. Chegou a seca. Aí o governo do Estado investe 956 milhões de reais para garantir a irrigação de 16 hectares. E Campina e os campinenses podem morrer de sede, que está garantido pelo governo do Estado. Nós podemos. Uma cidade importante para o estado da Paraíba e para o Nordeste. Com quase 1 milhão de habitantes flutuando no seu dia a dia. Aí se gasta 1 bilhão, vereador João Dantas, para tirar água do manancial que foi feito para Campina. Principalmente para Campina. Para atender a irrigação de 16 mil hectares. Que lindo. É uma coisa linda. Maravilhoso. E os campinenses vendo isso acontecer. Para fazer a adutora de engate rápido, não tem recurso. Não pode. Campina não vai faltar água. Buqueirão está aí, mas já estão fazendo as bombas flutuantes para tirar água. Deus sabe como é que está essa água para Campina Grande e para os campinenses. Eu não entendo como. Olha, eu passei aqui semana passada uma declaração do presidente, ou superintendente, não sei o que é, da Cagepa. Dizendo, não, Campina tem água até 2017. Se baixar um pouco, a gente vai fazer um pouquinho de reajustes. Uma coisa besta. Esses vereadores estão fazendo terrorismo. Aí a gente vê, minha gente, ninguém fala isso. Na Assembleia Legislativa eu não vejo. Eu não vou dizer isso não, porque eu não estou ouvindo, não estou lá. Não vou fazer o que faz com a Câmara. Mas eu não vi, nem jornal, nem rádio, um deputado, eu vou concluir, chegar e dizer, isso é um absurdo, minha gente. Tirar água para irrigação e deixar o povo de Campina Grande morrer de sede? Gastar quase 1 bilhão, quando aqui, com menos de 15 milhões, faziam a doutora de engate rápido e a gente teria mais um suporte. Buqueirão, a cada dia,
Está diminuindo, nós estamos com 16,2%, minha gente. E isso contando com aquela água que nós nem sabemos como é que está, que a gente pede a Deus que essa água, pelo menos, sirva, com um tratamento muito grande, ser usada pelos campinenses. Aí a gente vê gastar-se quase 1 bilhão para tirar a água para um lugar onde já tem. Aonde já tem. Nós, o vereador Olímpio e a vereadora Ivonete Ludogério, que veio em Brasília, e dissemos isso ao ministro, isso é um absurdo. Campina Grande padecendo de água, e o único manancial que foi projetado, programado, planejado para dar suporte nesses momentos de seca, está sendo retirado da água para irrigação. Para irrigar, e é uma adutora enorme para levar água para irrigantes. Nada contra os irrigantes, todo mundo tem direito. Agora, pelo amor de Deus, nós estamos falando de falta de água para beber, para consumo humano. Nós estamos falando de uma cidade com quase 1 milhão de habitantes flutuantes, que pode parar, minha gente, pelo descaso, falta de planejamento e atitude política para salvar essa cidade. Obrigado, senhores. E eu esqueci de dizer quem é o próximo. Encerramos o pequeno expediente, abrimos o grande expediente com a palavra o vereador João Dantas. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Ivonete Ludogério, imprensa aqui presente, meu professor querido, que solitariamente ali ocupa uma das cadeiras do nosso esvaziado, né, auditório, né, funcionários da casa. Senhor presidente, inicialmente eu devo dirigir-me a Vossa Excelência, senhor presidente Antônio Alves Pimentel, para parabenizá-lo pela iniciativa, né, de, no final da semana, com a presença da presidenta da República, né, Vossa Excelência se dedicar, se dispor a elaborar um documento em nome desta casa e para pessoalmente, em mãos, entregar-lhe à presidenta Dilma Rousseff. Um gesto como esse mostra o quanto a Câmara de Vereadores de Campina Grande ela é diligente, ela é atuante, ela compreende o seu papel, a sua importância, né, como poder, né, e um poder que, em outros grandes momentos da história de Campina Grande, esteve como protagonista, né, da busca das soluções dos problemas enfrentados. E assim foi feito. E assim foi feito por Vossa Excelência, que entregou esse documento em mãos à presidenta da República, né, enfocando, né, a questão hídrica, porque passa Campina Grande, que é o nosso problema maior. O Brasil, em todos os seus recantos, enfrenta suas crises, e nesse período, mais ainda, no momento em que o Brasil enfrenta uma das crises políticas e econômicas das maiores da sua história, né?
Mas o que me surpreende, em alguns momentos, é o fato de que aparece sempre uma figura, né, não sei quem foi, não sei do nome, né, que se porta de uma forma, sei lá, não dá nem para entender o que passa na cabeça de um cidadão como esse que critica o gesto do presidente da Câmara, do presidente do Poder Legislativo, num momento importante em que chega à nossa cidade a presidente da República, né, e esse cidadão ou cidadã, quem vai, se passa a fazer uma crítica como se o Poder Legislativo de Campina Grande não existisse. Ora, o Poder Legislativo é um dos 3 poderes da cidade. Nós temos o Judiciário, o Executivo, o Prefeito e o Poder Legislativo. De parabéns o presidente da Casa pela iniciativa, né? E, por outro lado, eu aproveito também essa oportunidade para me referir à fala da presidenta da República e também do governador Ricardo Coutinho. Você veja como as coisas estão ocorrendo aqui no estado da Paraíba. O governador não veio aqui no seu pronunciamento, disse que só tinha a agradecer à presidenta da República, não ia pedir nada. O governo do estado não tinha nada a cobrar da presidenta da República, como se a Paraíba fosse uma ilha, né, de progresso, de desenvolvimento, né, fosse um paraíso, né, em meio, né, ao desastre que nós enfrentamos no nosso país. Enquanto isso, né, Campina Grande se dirigiu à presidenta cobrando solução para a aceleração das obras do São Francisco, para que nós não venhamos a enfrentar um caos nunca visto na história de Campina Grande. E a presidência falou num assunto assim que pouco. Eu acho que a única pessoa que tem falado em perfuração de poço profundo é esse vereador que vos fala. Todo pronunciamento que eu faço dessa tribuna aqui, que eu lembro da posição geográfica de Campina Grande, da sua formação geológica, da sua altitude, que falo com dados técnicos e com conhecimento de causa, que você não haverá como encontrar água, né, com capacidade de atender uma demanda de cúbica d'água para Campina Grande, porque você está a 511 metros acima do nível do mar. Só após esses 500 metros ou mais é que você poderia buscar água com capacidade, né, de volume cúbico que atendesse ou que suprisse parte da necessidade de Campina Grande. Aí seria só com máquinas petrolíferas, né? A presidenta falou, algum técnico dela deve ter falado nesse aspecto, e ela tratou desse assunto, que é um plano B ou C para Campina Grande, caso nós não tenhamos um ciclo regularizado das chuvas, né, no começo do próximo ano ou no finalzinho de dezembro, como sempre ocorre, o ciclo chuvoso do Cariri, né, que atende às bacias hidrográficas e os seus afluentes do Paraíba e do rio Taperoá. Outro assunto que eu pretendo levantar aqui é que ontem nós estivemos até durante a madrugada lá no Hospital Pedro I, né? Nós fomos informados por um funcionário amigo de que estava havendo um começo de sinistro lá no Pedro I, e quando eu chego no Pedro I, vereador Ivanete, já encontrei o prefeito Romero Rodrigues, pessoalmente, né, acompanhando todos os procedimentos que estavam sendo executados pelas equipes técnicas do SAMU, do Corpo de Bombeiros, né, de toda uma equipe. É que houve um dano em um dos equipamentos, né, uma espécie de curto-circuito, que é inevitável em qualquer equipamento, né? Um sinistro poderá acontecer,
e, graças a Deus, tudo em tempo foi resolvido, foi exatamente dentro da UTI do Pedro I, né? Mas, quando lá cheguei, eu volto a dizer, já encontrei o prefeito Romero Rodrigues, já comandando, né, todas as operações, né, participando do deslocamento das pessoas que estavam sendo atendidas na UTI para uma UTI, uma sub-UTI que existe lá no próprio Hospital Pedro I, e, graças a Deus, nada de muito grave aconteceu lá no Pedro I, tudo, graças a Deus, foi resolvido, foi suprido, né? E tudo está voltando à sua normalidade. E um outro ponto que eu quero lembrar dessa tribuna aqui, já que estou no grande expediente, o grande expediente é muito generoso para com quem fala dessa tribuna, lembrar que na sexta-feira passada agora, nós recebemos uma demanda judicial, né, de um famoso escritório de advocacia, lá de João Pessoa, de Mário Porto, né, são os papas do direito, né, na Paraíba, segundo, né, as demandas que lhes chegam, né, e tratando exatamente da JGR, a principal empresa, quer dizer, o começo do novelo, né, desta linha, segundo o tesoureiro, imoral que se desenvolveu em Campina Grande, nessa triangulação envolvendo a Contec, a Contérmica e a própria JGR, a administração passada, e eles entraram com a ação liminar na Justiça, né? Quer dizer, quem está denunciado tem que se mexer, senão o papangu pega, né? Então, isso prova que realmente a CPI está cumprindo com o seu papel, realmente há uma espécie de desespero no âmbito desses envolvidos, desses denunciados, né? E a CPI realmente cumpre o seu papel, demandando judicialmente, buscando as informações que se precisam, para que, ao final, né, dessa CPI, da elaboração do nosso relatório, em conjunto com o vereador Alexandre do Sindicato e o vereador Rodrigo Ramos, né, através desse relatório, nós possamos alcançar, né, segundo o tesoureiro Renan Trajano, aqueles que desviaram os recursos dos cofres da Prefeitura, e a nossa luta, a luta desse Poder Legislativo, será no sentido de que esses recursos retornem à tesouraria da Prefeitura Municipal de Campina Grande, que é essa a nossa intenção, é diminuir esse possível, né, esse provável, né, desvio de recursos e esses prejuízos que foram, né, porventura, causados, né, nessas triangulações dessas empresas, nessas licitações fraudulentas, nesse Caixa 2, nesses desvios de recursos que, segundo o tesoureiro, foram destinados ao que, à época, eu chamei de regoduto, para abastecer as campanhas eleitorais. O que me surpreende, para encerrar, é que há um testemunho de todos os que estavam presentes na sessão última da CPI, que nós recebemos o ex-secretário Júlio César Cabral, nesta casa aqui, com muita fidalguia, com respeito ao cidadão, tratando-o com muito respeito. Mas, ao final da CPI, ele concedeu algumas entrevistas, tentando minimizar as ações da CPI. Então, naquele momento, até aquele momento, eu o tratei como convidado, né, para vir participar da CPI. Hoje, não. Hoje eu já passei e já estou passando a tratá-lo como denunciado, como acusado, e não acusado por mim, pelo vereador João Dantas, e por nenhum dos membros da CPI, nenhum dos vereadores da casa, mas por quem está denunciando, o tesoureiro Renan Trajano, que o está tratando de improbo, de ter desviado recursos, inclusive para a sua campanha eleitoral na cidade de Fagundes. Então, eu quero deixar público aqui que eu não tenho nada contra o senhor Júlio César Cabral, conheço-o há mais de 40 anos, estudamos juntos no Colégio Pio XI, ginásio científico, juntos, e não tenho nada de mal, nada, eu não desejo nenhum mal para ele, porque nós queremos apenas apurar esses desmandos que foram denunciados e os envolve, né?
Então, o doutor Júlio Cabral, ele não tenta minimizar as ações da CPI, porque ele é indiciado, ele é hoje, né, envolvido, ele é denunciado. Então, o denunciado é ele, não é a Câmara de Vereadores, não é o vereador João Dantas, né? Então, as suas declarações jocosas de que essa CPI não levará a nada, é como se ele desrespeitasse as instituições, e isso que está acontecendo no Brasil inteiro não esteja lhe servindo de exemplos. Eu quero lembrar, doutor Júlio César Cabral, doutor Rodrigo Ramos, que um dos donos da Odebrecht está preso, os tesoureiros do PT estão presos, né? Um dos donos da Camargo Corrêa está preso, da UTC está preso, né? Os funcionários da Petrobras, muitos deles estão presos, ex-deputados federais, tem senadores da República aí já denunciados pela PGR, né? E isso sirva de exemplo a doutor Júlio César Cabral, para que ele não fique debochando da CPI. Ele respeite essa instituição e respeite essa casa, porque essa casa não tem culpa dele estar sendo denunciado por ter operado o desvio de recursos da tesouraria de prefeitura para 6 campanhas eleitorais, inclusive a dele. Isso não está sendo dito pelo vereador João Dantas, foi dito pelo denunciante, pelo ex-tesoureiro, aquele cidadão que era detentor da caneta, que juntamente com ele assinava os contratos, assinavam cheques, e, segundo o tesoureiro, falsificaram, inclusive, extratos de contas bancárias do Banco do Brasil, vereador, e para prestação de contas ao Tribunal de Contas. Desde da tribuna, agradeço a Vossa Excelência. É embaladinha. Vereador Alexandre, sindicato. 20 minutos. Mas eu pôr, não? Hoje eu estou sem saliva, patando. Senhor. Antes do vereador usar a palavra, quero, a pedido do vereador que nos telefonou, justificar a sua ausência hoje, vereador Olimpo Oliveira. Está resolvendo alguns problemas de ordens superiores e pediu para justificar. Peço que resista. Com a palavra, vereador Alexandre. Anderson pediu pela... Senhor presidente, vereador Anderson, me parece, pediu pela ordem. Enquanto ele não permite que Vossa Excelência fale, eu gostaria de... Eu adiantando aqui, senhor presidente, colegas vereadores, a Luiz começa a contar a partir de agora também, até o presidente prestar atenção. Senhor presidente, não é nada com Vossa Excelência, não. O contrário, estou falando com o colega Anderson e pede pela ordem para falar. Foi antes, eu pedi antes. Não conto no meu tempo. Senhor presidente, não, de forma alguma. Eu já agradeço desde já o vereador Alexandre, não queria atrapalhar, é porque uma falta de comunicação a gente terminou atrapalhando. Senhor presidente, eu gostaria... já pedindo autorização de Vossa Excelência para me retirar da sessão e solicitar aos companheiros e ao presidente dessa casa 1 minuto de silêncio em nome do pai do professor Valmir Paulo, que é professor do município, do estado, um parceiro de longas datas, inclusive também do professor aqui, Napoleão Maracajá. Eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio ao senhor Valmir Paulo, e informando que a gente, em seguida, deve sair para se caminhar ao velório do pai de Valmir. Muito obrigado. Senhores vereadores, antes que o vereador Alexandre utilize o grande expediente, 1 minuto de silêncio, a reverência da senhor Valmir, que faleceu, Valmir Paulo. Valmir Paulo, era professor, não era? Exato. 1 minuto de silêncio.
Com a palavra, vereador Alexandre. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas da imprensa reunida, do povo também aqui nessa manhã, a minha vinda nessa manhã à tribuna é muito rápida, apenas fazer um registro a Vossa Excelência. Na última sexta-feira, quando da visita da presidenta Dilma a Campina Grande, eu não tive presente à solenidade da entrega das casas ali no bairro das Cidades, mas acompanhei, tinha um exame já agendado em João Pessoa e não podia de forma nenhuma faltar, professor Miguel, mas acompanhei pelos rádios e as emissoras de rádio a visita e não quer calar no dia de hoje a palavra tão sábia, tão infeliz de Sua Santidade, Sua Excelência, Sua Eminência, o governador do Estado, que vai a presidenta Dilma Rousseff dizer que nada a pedir, somente a agradecer. Misericórdia por isso. Num Estado tão pobre quanto o nosso, você não tem nada a pedir. E eu vi as declarações de Vossa Excelência hoje pela manhã na televisão ou no rádio, de que é lamentável, mas essa casa mais uma vez saiu na frente. De parabéns a todos nós, colegas vereadores, na pessoa do presidente Antônio Alves Pimentel, quando teve a coragem de entregar na mão da presidenta Dilma um documento cobrando ações efetivas e urgentes para o nosso município, no que se refere à nossa questão da água. A presidente Dilma, quem pôde ouvir a entrevista dela às 8h30 em cadeia de rádio, ela é tão desinformada quanto a situação hídrica nossa e os seus assessores, os secretários, porque só tomaram ciência de que Campina Grande também vive um momento muito crítico, vivia e já vive, quando o presidente dessa casa, ao lado do líder da oposição, Olímpio Oliveira, da nossa líder Ivonete do Jeto, estiveram em Brasília entregando um documento em mãos, dizendo, olha, Campina Grande não é uma cidade de 20 mil habitantes ou de 40 mil, é de 400 mil habitantes. A cidade pode sofrer a qualquer momento um colapso. E lá eles não tinham, professor Miguel, nem conhecimento da dificuldade. Depois da segunda viagem, tive um presidente Pimentel em Brasília, mais uma vez visitando outros secretários lá, executivos de ministério, também não tinham ciência da dificuldade que nós temos aqui no nosso município. De sorte que, eu lamento, e um governador, que uma coisa na mídia aqui, na imprensa, quem não lembra antes da campanha de 2014, ele dizia e o PT não prestava, e o PT não valia nada. Aí, de repente, morre o seu candidato, a sua candidata não chega ao segundo turno, no outro dia ela adere a Dilma e passa a dizer que ela é muito boa. Há poucos dias ele criticava a presidente Dilma aqui nas emissoras de rádio do Estado, chamando o feito à ordem, criticando o ministro da Fazenda. Quando Dilma chega, aí todo mundo parece vira anjos diante dela, me parece que é isso. Então, o governo do Estado tem uma postura na mídia aqui, mas quando chega perto da presidente, ele amarela. Não, ele fica laranja, não amarela não, ele fica laranja. Não é? E eu falava no rádio na sexta-feira, vindo de João Pessoa, eu dando entrevista no programa, e eu dizia que, lamentável, o governo tem um discurso para nós paraibanos aqui, mas tem um outro discurso lá em Brasília, na presença da presidenta, ou quando ela vem aqui. É lamentável que nós não temos, por parte do governo do Estado, postura firme em cobrar providências na questão hídrica. A presidente Dilma perguntaram a ela qual seria a solução para nós. Ela veio dizer que iria mandar para Paraíba 1.500 carro-pipa. Tudo bem, bom demais os carro-pipa. Vai buscar água aonde? Aonde nós vamos pegar? De onde nós vamos trazer água? Então, o governador que, o mesmo governo que disse que não tem nada a pedir o governo federal, é o mesmo que a critica em alguns casos quando ela não está aqui. E nós não vemos assim por parte, pelo menos eu não vejo, me desculpe a franqueza e lamento, porque eu ainda não vi, se salve memória, eu acho que nenhum dos nossos representantes em Brasília cobrarem, inclusive aqueles que dizem que amam essa cidade e
fase até comercial, concederei sim, logo em seguida, fase comercial de aplausos, falar sobre a questão hídrica de Campina Grande. Eu não vejo. Então, de parabéns, senhor presidente, pela a postura, a atitude, e eu abro uma parte ao líder da oposição, o vereador Murilo Galdino. Bom dia, vereador Alexandre, obrigado pela parte. De antemão, parabenizar o vereador Pimentel Filho, presidente, por a entrega das cobranças da presidente Dilma. O presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, também assim o fez, na mesma oportunidade. E dizer, vereador Alexandre, que o amigo encontra-se pelo menos equivocado quanto a essa questão, quanto ao governador do Estado. O governador do Estado esteve sim com a presidente, fez as cobranças necessárias, os projetos estão em Brasília, e no seu discurso, que eu estava lá, ele falou e disse que a presidente já sabe o que a Paraíba precisa, a presidente sabe o que ele cobrou, que o momento era um momento festivo e que ali não iria usar daquela voz para ali cobrar. Foi cobrado em reuniões anteriores, foi cobrado no mesmo dia, os projetos estão em Brasília, e a presidente Dilma, vereador Alexandre, no seu discurso, disse que ia atender muitos pleitos do governo do Estado com estudos urgentes e a viabilidade de perfuração de poços de alta profundidade. Foi até repercutido pela imprensa local. Agora, me espanta, vereador Alexandre, o senhor, como vice-líder da oposição, o prefeito Romero Rodrigues, do PSDB, grande aliado político do líder da oposição no Senado, e que o prefeito também usou da palavra na mesma solenidade, é a maior autoridade do município de Campina Grande, é o prefeito prefeito municipal. E o prefeito, no uso da sua palavra, não tocou nenhuma vez no assunto da crise hídrica municipal. O prefeito estava lá, falou com a presidente, agradeceu, reconheceu as obras do governo federal em Campina, reconheceu a Aloysio Campos, a Celeste, como eu disse aqui até no dia anterior, que todas as obras de importância do governo municipal são do governo federal, são com recursos do governo federal. O prefeito reconheceu isso lá e, no uso da sua palavra, em nenhum momento cobrou do governo federal nada. Eu acho que o governo do Estado poderia também ter cobrado, disse que cobrou em reunião interna, mas eu acho que quem tinha essa obrigação no momento era o governo municipal, porque além de ele ser do PSDB, além de ele ser oposição ao governo federal, tem o seu padrinho político, o Cássio, aliado político, como líder da oposição, ele usou da palavra. E Romero, parece que Campina não estava passando por nada, porque usou da palavra e não cobrou nada do governo federal. Não cobrou nem a perfuração de poços, nem plano B, nem cobrou a celeridade do Rio São Francisco. Eu estava lá e assisti o depoimento do prefeito municipal inteiro. Diferente do governo estadual, que disse que tinha cobrado com a presidente Dilma em reunião interna, que não ia usar aquele momento do momento festivo, mas que a presidente já sabia os pleitos que o governo do Estado teria para o governo federal. Obrigado, vereador Alexandre. Senhor presidente, vereador, podia me conceder uma parte? Sim, com todo prazer, senhor presidente. O que é interessante, e eu agradeço ao vereador João Dano também, falou sobre a questão da entrega do documento de todos os vereadores, não foi do vereador Pimentel. Eu entreguei porque estava eu lá com a presidente, em nome dos senhores vereadores. E fui criticado em alguns sites, 1 ou 2 sites. E os 3 ou 4 pessoas que disseram que eu estava me aproveitando do momento. O que eu acho interessante, vereador Alexandre, é que se os vereadores não fizessem isso, a crítica devia ser grande, e tinha que ser mesmo. Como é que um presidente da República veio para o interior da Paraíba inaugurar 1.800 casas, e todo mundo só faz agradecer, bater palma, achar bonito, bom e gostoso, e ninguém passa para essa autoridade máxima do país o que a cidade está passando? Muito bom. Parabéns para a senhora presidente pelas 1.800 casas. 2.000 casas, vereador. 1948. Muito bem. Você está muito bem sabendo. 1948. Parabéns. Agora, você deixar de falar sobre a questão hídrica da nossa cidade. Uma cidade com quase 1.000 habitantes e em vias de indústria, comércio, a própria cidade
fechar suas portas, por falta d'água. E nesse documento, todos nós sabemos que nós não fomos pedir, eu vou dar a garantia o tempo que eu estou tomando, nós não fomos apenas pedir para dar uma solução, como se ele passasse o problema para as mãos da presidente. Não, de forma nenhuma. Nós demos 3 opções, 3 caminhos para que a senhora presidente pudesse socorrer nossa cidade. Só sobre essa questão hídrica. 1, perfuração de poços, que ela depois anunciou que o ministro da Minas e Energia estava lá e ela ia pedir para um estudo para furar poços profundo para ver se amenizava a questão da hídrica da cidade. Essa ela falou. A outra, eu acho que ela não falou porque ia ver as possibilidades. A outra era o pedido de aumentar mais um turno nas obras de transposição, exatamente do eixo leste, que é o que chega aqui na Paraíba. Como as obras estão previstas para 1 ano e meio, iria diminuir pelo menos aí uns 5 a 6 meses para a sua concretização. E a outra opção é o sistema adutor do Pajeú, já dentro da Paraíba, que tem 60 quilômetros de Pajeú, do sistema adutor do Pajeú para Boqueirão. São 3 opções. Nós não fizemos só o pedido, não. É preciso as pessoas que pelo menos criticaram saber disso aí. O outro pedido sobre a questão da água, e aí foi um pedido, né, para que a presidente faça com que força policial guarde aquela água que para nós de Campina Grande, é um bem muito caro, o que resta de Boqueirão. E nós pedimos força policial para resguardar a água de Boqueirão. A má utilização que ainda está acontecendo, porque o que é que a Ana faz? É a Ana, né? É. Essa senhora que ninguém conhece. Ninguém conhece. Essa senhora Ana é a agência. Ela é uma viúva. A viúva. A Ana, o que é que ela faz? Ela monitora por satélite. Ela não sabe se estão roubando álcool, se estão botando veneno com irrigação, ou se estão utilizando água para outra coisa. Ela só monitora o que baixa, mais nada. Não tem nenhuma ação protetora dessa água. E os outros pedidos foi simples, para que não haja contingenciamento nas verbas do governo federal de obras importantes para Campina Grande que está acontecendo. Por exemplo, a duplicação da Gemiro Figueiredo, que é uma obra de mobilidade urbana, não é? De Campina Grande, e outras obras, como, por exemplo, as 4.100 casas do complexo que o prefeito está fazendo aqui em Campina Grande, não é? E outras pequenas obras, mas as mais importantes. Foi um documento. Ora, essa casa ia ficar só de braço cruzado? Os vereadores de Campina iam ficar de braço cruzado? Não, os vereadores de Campina tomaram a posição certa, fazer um documento e entregar. E dando sugestão, porque muita gente o que é que faz? Pede para dar uma solução. Não, nós demos três encaminhamentos para essa solução. Vereador. E que eu levei com muito orgulho, em nome dos senhores vereadores, esse pedido à presidente. Deus queira, ela disse que, inclusive, começa com um poema de Patativa, do Araçá, né? Em que pede clemência e a quem resolveu o problema da falta d'água. E ela achou muito engraçado isso, e achou muito interessante. Então, Deus queira que isso seja um atrativo para que ela leia o documento, ou que os técnicos
do governo ler os documentos e a gente seja atendido. Obrigado, vereador, desculpe tomar tanto tempo. Vossa Excelência terá esse meu tempo tomado de Vossa Excelência para... Vossa Excelência é o presidente, poderia tomar até mais. De sorte que eu coloco, senhor presidente, essa nossa preocupação nesse sentido, mais uma vez, parabenizar a casa, todos os colegas vereadores, lamentar a postura, volto a dizer, do governo do Estado, dizer ao colega Murilo Galdino de que a ação do prefeito, ela, naquele momento, qual é mais efetivo? O governo do Estado quem tem mais peso? O governo do Estado aliado do governo federal ou o prefeito que faz parte de um partido que é oposição ao governo federal? Claro que nós entendemos que falta mais impulso, eu acho, e falta realmente força da nossa bancada no Congresso Nacional para cobrar. Por exemplo, nós temos um deputado federal do PT que eu não vejo ele se pronunciar em nenhum momento, é o padre Luiz Couto. Eu ainda não vi dele nenhum pronunciamento nesse sentido, e ele que é ligado ao PT. Né? Todos os pronunciamentos do padre Luiz Couto se referem tão somente à questão dos direitos humanos, em defender algum grupo de pessoas mais próximas a si. Fora isso, eu acho que essa casa saiu na frente e realmente deu na cara e bateu realmente na cara de quem deveria cobrar em nosso favor. Muito obrigado, senhor presidente. Pedimos os requerimentos para que se faça a leitura. Esse é a quórum, né? A quórum tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, tem. Logo as atas aí. Atas da 65ª Sessão Legislativa, de 20 de agosto. Da 12ª Sessão Solene, de 25 de agosto. Da 67ª Sessão Legislativa, de 26 de agosto. Da 68ª Sessão Legislativa, de 27 de agosto. Da 13ª Sessão Legislativa Solene, de 26 de agosto. Da 21ª Audiência Pública, de 2 de setembro. Ata da 70ª Sessão Legislativa, de 2 de setembro. Ata da 71ª Sessão Legislativa, de 3 de setembro. É isso, senhor presidente. Em discussão, as atas. De conhecimento dos vereadores. Não havendo que queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordar, levante-se. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, secretário. Requerimentos. Requerimentos de moção de congratulações. Vereador João Dantas requer congratulações ao senhor Herbert Tagino por sua posse como procurador de justiça no Ministério Público da Paraíba. Alexandre do Sindicato requer voto de pesar pelo falecimento do senhor Juvenal Pereira das Neves. Aragão Júnior, moção de aplauso para o jornalista e empresário Roberto Cavalcante pelos seus editoriais publicados no Jornal Correio da Paraíba. Aragão Júnior requer congratulações também ao promotor de justiça Herbert Tagino pela posse como procurador de justiça. Miguel Rodrigues, moção de congratulações ao senhores Rodrigo Reu e Arthur Rizuchi, do PROCON, pela excelente atuação no órgão em defesa do cumprimento da Lei Municipal 5674 de 2014. Alexandre do Sindicato requer voto de pesar pelo falecimento do senhor Severino Corrêa de Lima. João Dantas, congratulações à Prefeitura Municipal de Campina Grande pela fortificação da merenda escolar através do programa Nutriços. João Dantas requer moção de congratulações à Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos pela realização da vistoria semestral nos transportes escolares de Campina Grande. Alexandre do Sindicato requer voto de congratulações ao 13 Futebol Clube pelos seus 90 anos, já subscrito. É isso, senhor presidente. Em discussão. Não havendo que queira discutir em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordar, levante-se. Aprovado por unanimidade. Isso é tudo para recomendação? Requerimentos de vários autores. Aldo Cabral requer da STP estudo para instalação de redutores de velocidade na rua Luísa Bezerra Mota. Miguel Rodrigues, tapa-buraco na rua Salvino de Oliveira Neto com a Floriano Peixoto. Miguel Rodrigues requer serviços urbanos e meio ambiente, terraplanagem e colocação de aterros na rua Sebastião Martins de Oliveira.
Alexandre do Sindicato, requer a Secretaria de Obras realize calçamento na rua José Estevão, Presidente Médici. Saulo Noronha, requer do prefeito, determina a Secretaria de Obras, calçamento da rua Maria Dias Ramos, na Ramadinha. Saulo Noronha, pavimentação da rua Sebastião Martins de Oliveira, pavimentação asfáltica. Saulo Noronha, pavimentação asfáltica na rua Eduardo Magalhães, nas Malvinas. Saulo Noronha, calçamento para a rua José Braga Lira, na Ramadinha. Saulo Noronha, asfalto para a rua José de Medeiros Neto, nas Malvinas. Saulo Noronha, calçamento da rua Professor de Oliveira, na Ramadinha. Saulo Noronha, asfalto na rua José Zacarias, no bairro das Malvinas. Saulo Noronha solicita calçamento na rua Manuel Francisco Mendes, na Ramadinha. Anderson Maia, complementação do calçamento e iluminação da rua Áurea Moura Ribeiro, na Catingueira. Josimar Henrique, execução de recapeamento asfalto na rua Vila Nova da Rainha, no centro. Anderson Maia, sinalização do estacionamento externo na Câmara Municipal de Campina Grande, requer o presidente. Requer a Prefeitura Municipal de Campina, através da Secretaria de Obras, recapeamento do trecho da Coronel José Vicente, na Bela Vista. Aldo Cabral, requer calçamento da rua Aldenice Araújo Duarte, nas Malvinas. Alexandre do Sindicato, recapeamento da avenida que dá acesso ao aeroporto João Suassuna. Marinaldo Cardoso, requer o prefeito Romero SDP instalação de placas indicando área escolar na rua Guarabira, no bairro das Malvinas. Marinaldo Cardoso, requer parada de ônibus e construção de um abrigo de cobertura na rua João Francisco Borges da Costa, em frente ao Rádio Shalom, no Jeremias. Anderson Maia, requer limpeza da área do posto de saúde no bairro da Catingueira, pois está coberto de matagal. Saulo Noronha, requer a Secob tapa-buracos com piche na rua Ana da Silva Meira, no Monte Santo. Saulo Noronha, requer o prefeito, através da Secretaria de Obras, calçamento da rua Padre Antônio Pereira, no José Pinheiro. Olimpo Oliveira, requer pavimentação asfáltica na rua Joana Darco Ferreira, no bairro do Zé Pinheiro. Olimpo Oliveira, requer seja pavimentada com calçamento as ruas Raulzira Figueiredo, no bairro do Sandra Cavalcante. Olimpo Oliveira, requer pavimentação na rua Rua Salvino de Oliveira Sampaio, no Sandra Cavalcante. Olimpo Oliveira, requer redutor de velocidade na rua Sebastião Vieira da Silva, no bairro do Sandra Cavalcante. Olimpo Oliveira, requer pavimentada a rua José da Guia Lessa Silveira, no bairro da Santa Cruz. Vereador Olimpo Oliveira, requer a pavimentação nas ruas Silva Jardim, no bairro do José Pinheiro e Santo Antônio. Recapeamento asfáltico. Vereador Olimpo Oliveira, requer ao governador do Estado a interiorização das ações do IFAEP com a instalação de uma seccional em Campina Grande. Olimpo Oliveira, requer a STTP a realização de estudos para a implantação do sistema público de transporte coletivo de uma linha interhospitais. Uma boa ideia. Marinaldo Cardoso, requer a STTP reacender as faixas de pedestre que ficam localizadas nas ruas Marquês do Eval, Marcel Pinheiro e Venâncio Neiva. Alexandre do Sindicato, requer da SESUM a instalação de cesto de lixo no entorno da pista de caminhada da Juscelino Kubitschek. Marinaldo Cardoso, requer serviços humanos a limpeza do lixo e entulho na rua Joaquim Gonçalves, no bairro do Pedregal. Antônio Alves Pimentel, requer pavimentação asfáltica da rua Antônio Guedes, no bairro do Catolé. Pimentel, requer pavimentação da rua José Vieira de Souza, no bairro do Cruzeiro. Vereador Pimentel, requer tapa-buracos nas ruas Santo Antônio, Santa Bárbara, Senhor do Bonfim, São Domingos e Nilton de Paiva Fernandes, no bairro do Pedregal. Vereador João Dantas, requer ao Centro de Zoonose a intensificação da fiscalização e recolhimento de animais na rua 15 de novembro, no bairro da Palmeira. É isso, senhor presidente. Cadê? Vem para cá. Eu quero discutir apenas um requerimento aqui. Em discussão. Para discutir um dos requerimentos do vereador Murilo Galdino. Um requerimento do vereador Olimpo Oliveira, é pena pela sua ausência, porque são todos requerimentos simples que nós decidimos fazer em conjunto, e esse requerimento estava dentre eles,
E eu vejo um requerimento com uma excelente ideia do presidente Pimentel, o vereador João Dantas, em que o vereador Olímpio Oliveira, eu já subscrevi aqui, requer a CDP e a Prefeitura Municipal a instalação de uma linha de ônibus, uma linha interhospitais. Eu acho que seria uma boa ideia, uma linha de ônibus em que... Porque o grande parte da população chega no hospital ou chega na própria UPA e encaminha essas pessoas para outro hospital. O vereador Olímpio Oliveira sugere uma linha em que faça o percurso passando pelos hospitais da cidade. Eu acho que realmente é uma ideia que deve ser levada em conta e estudada, porque aí facilitaria a vida das pessoas que estão esperando atendimento no hospital e que não acham vaga ou não conseguem um atendimento, que são para se deslocar para um outro hospital, facilitaria muito a vida delas. É isso, senhor presidente. Ainda em discussão. Para discutir, o vereador Manaldo. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, público que ocupa a galeria, membros da imprensa. Senhor presidente, diversos requerimentos aí encaminhados por ambos vereadores, em que, inclusive, solicitando diversas demandas de melhorias para a nossa cidade. Eu queria me ater ao requerimento de minha autoria, que solicitam uma academia popular lá para o bairro da Bela Vista. Esse requerimento eu estou só reforçando porque nós encaminhamos emenda à LDO e à LOA em 2 anos consecutivos. Então, nós estamos aí só reforçando o pedido, já que há necessidade de se instalar uma academia lá no bairro da Bela Vista, em frente à SAB da Bela Vista e o Grupo Escolar Maria Minervina, já que é uma área pública que está lá ociosa, servindo só para o pessoal colocar lixo e, com certeza, com a colocação de equipamentos para que o pessoal possa desenvolver as atividades esportivas. Então, acompanho o nosso requerimento e todos encaminhados pelos demais vereadores, que são de extrema relevância para a melhoria de vida para o povo de Campina. Ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordado, permaneça como estão. Se concordado, levante-se. Aprovados por unanimidade. Requerimento do vereador Vanil Aragão. Requer a mesa diretora desta casa, que solicita à Secretaria de Saúde a reforma e ampliação do Centro de Zoonoses. Requer a mesa diretora desta casa, que solicita à Secretaria de Saúde a criação da Escola Municipal de Saúde. Requer a Secretaria de Saúde a estruturação do laboratório municipal. É isso, senhor presidente. Requerimento do vereador Vanil Aragão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordar, levante-se. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Alexandre do Sindicato. Requer a CDP que estenda a rota de linha de ônibus que faz o percurso próximo ao aeroporto João Suassuna. Requer por parte da Secretaria de Esporte e Juventude de Lazer a construção da academia profissional no ginásio Meninão. Requer a Secretaria de Obras a construção de uma praça com a academia popular no Rocha Cavalcante. Requer a Secretaria de Obras que oriente os moradores sobre os modelos de rampas e batentes de calçadas permitidos pelo Plano de Mobilidade Urbana. Requer a Secretaria de Obras a inclusão do espaço para a prática de esportes paralímpicos no projeto do novo Centro Esportivo do Bairro da Liberdade. Requer a Secretaria de Saúde do município o uso do carro fumacê no bairro do Monte Castelo para combater o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Requer voto de pesar pelo falecimento de José Vitor Pereira Cunha. E a unidade do vereador Alexandre do Sindicato requer a Secretaria de Obras a instalação da iluminação de LED nas proximidades dos novos conjuntos Acácio Figueiredo e Raimundo Suassuna. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordar, levante. Aprovado por unanimidade. Vereador... Requerimento do vereador
Também não está presente, não está presente. Tudo. Vereador Miguel Rodrigues, requer CDP que oriente e fiscalize a saída dos ônibus no terminal de integração ao entrarem na rua Dom Pedro II, que está sendo feita de forma abrupta, sem respeitar a legislação de trânsito. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordar, levante. Aprovados por unanimidade. Vereador Marinaldo Cardoso, requer ao prefeito Romero a construção de uma academia popular nos bairros do Pedregal, Bela Vista, Malvina e Distrito dos Mecânicos. E vereador Marinaldo Cardoso, requer ao prefeito Romero da SDP a instalação de uma nova linha de ônibus para a residencial Major Veneziano, rota Centro Floriano, Hospital de Trauma, Alça Sudoeste, atendendo também o novo conjunto Raimundo Suassuna. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordar, levante. Aprovado por unanimidade. Vereador João Dantas, requer CTP seja exposto na parte traseira dos ônibus o número da linha que o veículo percorre. Vereador João Dantas, requer CTP que seja exposto... é o mesmo requerimento, está em duas vias. Em discussão. Não havendo que queira discutir, votação. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordar, levante. Aprovado por unanimidade. Presidente, os últimos requerimentos que temos aqui são de vereadores ausentes na sessão. Como nós tínhamos acordado que só iríamos com a presença deles, não estamos... Vou Se subscrever, pode colocar. Então pronto, requerimento do vereador Orlandino Pereira. Requer o segundo BPM, rondas policiais, as mediações do antigo hospital João Ribeiro, no bairro da Liberdade. Alto Cabral, requer a Secob a abertura da rua Resende, que interliga a rua Ubajara, no bairro das Cidades. Alto Cabral, requer a Secretaria, a Secob, o complemento do calçamento da rua José Aranha, no bairro de Nova Brasília. Vereador Anderson Maia, requer a realização da audiência pública para discutir a falta de valorização, depredação e abandono do patrimônio histórico-cultural da cidade. Vereador Olímpio Oliveira, requer ao prefeito Romero que adote providências urgentes para a efetização da Lei Municipal 5572/2014, a qual instituiu o Plano Municipal de Prevenção ao Colapso do Abastecimento d'Água, inclusive regulamentando e procedendo à nomeação dos integrantes do comitê gestor do referido plano. E vereador Olímpio Oliveira requer ao governador Ricardo Coutinho um plano de contingência para a hipótese do colapso de abastecimento d'água na cidade de Campina Grande. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordar, levante. Aprovados por unanimidade. Não havendo mais matéria, encerramos o expediente, abrimos ordem do dia. Está sendo entregue, já deve estar nos caninhos, a pauta para a ordem do dia. Então, os senhores vereadores pegam, se tiver alguma dúvida, podem estar em contato conosco. Nós já marcamos essa pauta. Encerramos a ordem do dia, abrimos explicações pessoais. Vai falar, João? Encerra. Ninguém. Nós. Para explicações pessoais, vereador João Dantas. Senhor presidente, não poderia perder a oportunidade de, nas explicações pessoais, voltar a tratar da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Tesoureiro. Campina Grande, essa cidade metrópole, uma cidade conhecida no Brasil inteiro como uma cidade, a cidade high-tech, né? Cidade desenvolvimentista, uma cidade
que realiza muito no campo da educação, né, cidade universitária, né, e de um povo politicamente preparado. Campina Grande é uma cidade que participou de todos os grandes momentos da vida nacional. Eu lembro-me que, na época da luta pela redemocratização do país, Campina Grande foi uma das cidades que mais se destacou no Brasil, realizando os seus eventos, né, as suas grandes concentrações públicas, shows, noitadas, né, vigílias, né, na defesa pelo retorno do Estado de Direito, né, do povo brasileiro, né? E Campina Grande, nesse momento agora, vive um momento de grande apreensão, nos seus limites, né? Que é a questão das denúncias do tesoureiro Renan Trajano, né? Essas denúncias, elas chegaram, né, e se espalharam pelo Brasil inteiro com muita força, a partir, né, do verdadeiro documentário feito pela Folha de São Paulo, né? Mas a cidade ainda, ela não, nesse momento, não despertou ainda como um todo para a gravidade dessa situação. Nunca na história desta cidade se viu ou se assistiu ou se ouviu denúncias tão contundentes, denúncias tão graves. E elas são graves pelo primeiro fato, vereador Alcindor, de não ter sido feitas por uma pessoa, por um cidadão comum, um cidadão do povo. Foram denúncias propaladas, feitas por um tesoureiro, o assessor imediato do secretário de Finanças do prefeito, da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Mas aí é como se as pessoas estivessem assim. A imprensa tem dado uma cobertura muito grande a esse episódio. É tanto que, em meio a todo esse burburinho nacional, né, de denúncia de Petrolão, de Eletrolão, de BNDES, enfim, mas a CPI do tesoureiro aqui de Campina Grande não saiu do foco nesse aspecto. O que nós queremos aí é o envolvimento da sociedade civil organizada, das entidades representativas, porque as denúncias do tesoureiro, elas são mais graves e gravíssimas, e mais grave ainda porque houve, segundo Renan Trajano, o surrupiamento do dinheiro do povo, do dinheiro da tesouraria da prefeitura, do caixa da prefeitura. E aí, nós estamos aí há um mês de instalada essa CPI, e em alguns momentos o que nós temos lido ou ouvido é de que há uma tentativa de minimização, por um lado, para formação da opinião pública por parte de alguns, de que a CPI não chegará a lugar nenhum. Mas, por outro lado, Alcindor, Vossa Excelência, que é também advogado, sabe muito bem que quando um grupo de envolvidos, né, ou uma quadrilha, né, se organiza para cometer crimes e os crimes são identificados e são denunciados, eles vão em busca de quem?
de grandes advogados, advogados de grandes bancadas, vereador presidente Marinaldo. São advogados que cobram honorários caríssimos, escritórios de advogados, né, como, por exemplo, o mais recente agora, né, o escritório do doutor Mário Porto, né, lá da capital paraibana. É quem já está acompanhando aí o andamento, né, das ações parlamentares que já encetamos, envolvendo aí só a JGR, que é o começo do novelo, né? A ponta do iceberg da história, e que já causou uma vítima, né? Já causou uma vítima. E toda a Campina Grande sabe do que aconteceu com o saudoso doutor engenheiro Roberto Cantalice, vereador Buchada. Então, essa CPI, ela não é brincadeira. Ela não pode ser minimizada. Ela não pode estar em curso no parlamento sem que a cidade inteira tome conhecimento. Porque foram milhares, segundo o tesoureiro, e aí só da JGR são mais de 10 milhões. Quando você chegar na Contec, na Contérmica, que são as duas empresas, a JGR, comparada a essas outras duas construções, são o que comumente na construção civil, não é, Buchada? O vereador Buchada chama de gata, né? Uma gatinha, né? Uma construtorinha pequena e chama-se a gata, né? Então, a JGR, comparada à Contec e à Contérmica, são duas, é uma gatinha, é uma gata, né? Mas, mesmo assim, né, os envolvidos da JGR já contrataram, se não o melhor, mas um dos melhores escritórios de advocacia do estado da Paraíba, né, para defendê-los. E aí defendê-los, porque eles são acusados mesmo. Então, nós já estamos marcando agora para a próxima sexta-feira, já numa conversa com o Alexandre do sindicato, devo conversar com o Rodrigo, vereador Rodrigo. Vossa Excelência, eu estarei dando mais 2 minutos a Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência. Devo conversar logo mais, após o encerramento da sessão, com o colega vereador Rodrigo Ramos, que está dando uma grande colaboração à CPI, como membro, e com o vereador Alexandre, porque nós devemos realizar logo, brevemente, para que possamos fechar a primeira etapa da CPI com o JGR, mas já realizando a acariação, né, do tesoureiro, o denunciante, né, e um dos principais denunciados que já esteve aqui, que foi o ex-secretário Júlio César. Então, nós iremos propor aos demais membros da CPI essa convocação, vereador Buchada, né, para que nós possamos fechar essa primeira etapa, para que a partir daí já possamos adentrar nas questões que envolvam a Contec e a Contérmica, né? Porque aí é onde popularmente se diz o bicho vai pegar. Porque a JGR, comparada à Contec e à Contérmica, é uma gatinha no jargão popular dos meios das pessoas que trabalham com construção civil. Então, é preciso, Marinaldo, que cada um de nós, vereadores desta casa, nós somos 23, nós explicação pessoal, mas como... Ele pode... Se inscreva aqui na explicação pessoal, Buchada, que é assim pode se inscrever, pois bem. Então, após a fala do vereador você já pode falar. Eu abro o espaço para as explicações pessoais. Porque explicações pessoais não cabe à parte, colega. Então, veja, é preciso que cada um dos 23 vereadores passe a se envolver. Inclusive, eu, em nome do vereador Rodrigo Ramos e do vereador Alexandre do sindicato, nós já tomamos a liberdade aqui de convidar cada um dos vereadores para que participe já da próxima sessão, como ouvinte, sim, né? Mas para acompanhar, porque essa CPI levará a uma situação de muita gravidade, que é o que nós queremos de principal, que seja levantados, Marinaldo, dos valores que possam, segundo o tesoureiro, ter sido desviados, e esse dinheiro retorne
né, no momento de dificuldade, ou em forma de bens, né, dessas pessoas que adquiriram, segundo eles, automóveis, apartamentos, motocicleta de luxo, automóvel de luxo, enfim, mas que, pelo menos, parte desses recursos sejam devolvidos aos cofres da Prefeitura. Essas palavras eu agradeço a Vossa Excelência. Eu que agradeço. O vereador Buchada, não tendo mais inscrito, mas antes de dar por encerrada a sessão, eu estou vendo aqui um alerta, é que o açude de Buqueirão, hoje eu acredito já foi aqui mencionado pelo presidente Pimentel Filho, é que Buqueirão está com a sua capacidade de 16,2. Quer dizer, a cada dia mais a gente vem sofrendo e é bom esses números, todos os dias a gente ir aqui para que a gente vá se alertando. Então, como não tem mais nenhum vereador inscrito nas explicações pessoais, damos por encerrado a sessão, convocando a todos para a sessão de amanhã. Muito obrigado.